Olá, gente, tudo bem? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Para quem não me conhece, eu sou a Deise Cardoso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E olha que coisa mais linda que eu vou ensinar para você. Nós vamos fazer nesse vídeo esse anjinho amigurumi, que tá a coisa mais linda e mais fofa. E ele foi feito com o fio amigurumi, tá? Usei o fio amigurumi aqui no corpinho e no cabelo. E aqui nas asinhas e na auréola, eu usei o fio Amigurumi Glow, que é o fio que brilha no escuro. Então, essa aula tá muito legal de fazer. E esse anjinho ficou com 14 centímetros, medindo daqui até o cabelinho. Se for medir daqui até a auréola, ficou com 16 centímetros, tá? E eu usei a agulha número 2,20, mas eu vou deixar na lista de materiais todos os materiais que eu usei para poder fazer esse anjinho. E agora eu vou apagar a luz aqui para você ver que realmente as asinhas e a auréola brilham no escuro e para você ver como que fica legal. Espera só um minutinho. E olha como fica o anjinho brilhando no escuro. Que coisa mais linda. E aqui ainda tá um pouco claro, tá bom? Mas ele brilha muito mais do que isso. E para fazer com que ele fique brilhando, é preciso que você deixe o seu anjinho na luz natural, tá? Ou pode ser mesmo na luz artificial, que ele vai brilhar também. Então, minha amiga, se você já gostou do nosso anjinho, deixe o seu like nesse vídeo, coloca aí nos comentários se você gostou, compartilha também, porque isso é um incentivo para que eu traga mais dicas e mais aulas de amigurumis aqui para o canal. E se você ainda não participa do meu grupo lá no Facebook, eu convido você para poder participar, tá bom? O meu grupo lá no Facebook é um grupo muito bacana. Eu coloco as aulas lá primeiro. As minhas alunas, elas tiram as dúvidas que elas têm relacionadas às minhas aulas e também elas postam fotos dos trabalhos que elas fazem através das minhas aulas. Então, se você não participa, o link está aqui abaixo, na descrição desse vídeo. E eu quero agradecer a cada uma de vocês, pois nós chegamos na marca de 14 mil inscritos aqui no nosso canal. Se não fosse por Deus e por vocês, isso não seria possível. Então, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que estão aqui comigo, me apoiando, que assistem às aulas, que deixam um comentário, que compartilham. Isso é muito importante e me ajuda muito. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês. Então, agora chega de conversa e vamos agora para a nossa lista de materiais. Vamos começar fazendo o bracinho, porque como não vai ter costura, então o bracinho ele precisa estar pronto quando estivermos fazendo o corpinho. E para poder iniciar, nós vamos colocar aqui dentro do anel mágico 8 pontos baixos. Então, fiz um. Opa, esse daqui ficou grande. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Puxa o fio para poder fechar esse anel mágico. E agora nós vamos fazer da carreira 2 até a carreira 8, um ponto baixo para cada ponto da base. Vai colocando um pontinho em cada ponto da base. E em cada carreira precisa ter 8 pontos baixos. Então, vamos seguir fazendo essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Depois que eu terminei todas as carreiras, eu arrematei o fio, porque agora nós vamos começar com a cor branco. E se você não sabe como é que faz esse arremate aqui do fio, eu vou deixar o vídeo aqui em cima, tá? Vou deixar aqui no card para você poder ir lá ver. E esse arremate não dá para ver como onde terminou a carreira, tá? Ele fica assim. Se você quiser fazer aquela troca de cor que fica com o degrau, fica da sua escolha, tá? Eu prefiro fazer assim porque eu acho que fica com um acabamento mais bonito. E para poder iniciar aqui a próxima carreira, vai ser com o fio branco, como eu tinha falado, e nós vamos fazer 2 carreiras com esse fio. Então, eu lacei aqui por dentro, fiz uma correntinha
e nesse mesmo ponto de base, faço o primeiro ponto baixo da carreira. Então, na carreira 9 e na carreira 10, nós vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E cada carreira vai ficar também com 8 pontos. Depois que você terminar essas duas carreiras com o fio branco, pode colocar a fibra, tá? Por dentro desse bracinho. E não precisa encher essa peça toda com fibra. Nós vamos encher somente um pouquinho mesmo. Vai ficar mais aqui na ponta, tá? E aí você vai precisar de ajuda de algum objeto aí para você empurrar, tá bom? Eu estou usando esse refil aqui de caneta, que dá super certo para empurrar a fibra aqui por dentro. Então, vai colocando a fibra, deixa eu ver aqui se já está bom. Vou colocar só mais um pouquinho. Olha, já está bom. Coloquei mesmo só aqui na ponta, tá? Não precisa encher ele todo, não. E agora, para poder finalizar, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Então, depois dessas duas carreirinhas, vamos fazer mais 3 pontos baixos. Pode tirar já o marcador. 2 e 3. Agora, vamos fechar a peça com ponto baixo. Então, você vai passar a agulha no próximo ponto e também no ponto de trás. E vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo ponto e também para o ponto de trás, faz outro ponto baixo e vai para o próximo e faz a mesma coisa. Então, vai ficar com 3 pontos baixos. Você corta o fio, não precisa deixar ele grande, porque não vai ter costura. Faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. Prontinho. Um bracinho já ficou pronto, agora você precisa fazer outro igual a esse aqui. Vamos fazer agora a base do corpinho. Então, nós vamos iniciar colocando 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxa para poder fechar o anel mágico e na carreira 2, vamos fazer por toda a volta 2 pontos baixos no mesmo local. Vamos fazer aumento por toda a volta. E no final dessa carreira, vai ficar com 12 pontos. Vamos seguir fazendo as carreiras de aumento para poder crescer essa base. Então, na carreira 3, vamos fazer por toda a volta um ponto baixo e no próximo um aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. Então, vamos seguir fazendo até ficar com 42 pontos. Então, na carreira 4, faz 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, fica com 24 pontos. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento, fica com 30 pontos. Carreira 6, 4 pontos baixos e um aumento, no final fica com 36. E por último, a carreira 7, faz 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 42 pontos. Então, vamos seguir fazendo todas essas carreiras de aumento. Eu vou fazer as minhas e quando eu terminar eu retorno. Na carreira 8, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base, mas vamos colocar a agulha somente na alça de trás. E na hora que eu coloco a agulha aqui na alça de trás, eu passo também nessa alcinha que tem aqui, por trás da peça. Deixa eu mostrar novamente. Olha, temos as duas alças do ponto baixo. E agora, você coloca a agulha aqui na alça de trás e também passa nessa alcinha que tem aqui por trás da peça.
Eu faço dessa forma porque eu acho que o ponto ele fica mais firme do que colocar a agulha só nessa alcinha de trás. Olha, dá pra perceber que ele fica até um pouco com um buraco. Por isso que eu faço dessa forma. Então, eu vou seguir fazendo por toda essa carreira, ponto baixo, colocando a agulha na alça de trás. E no final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Da carreira 9 até a carreira 17, vamos fazer ponto baixo sobre cada ponto da base. E pode colocar a agulha nas duas alças do ponto. E em cada carreira vai ficar com 42 pontos. Então, eu vou seguir fazendo essas carreiras. Você faça a sua e quando eu terminar eu retorno. Terminei todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base e agora antes da gente continuar fazendo as carreiras, nós vamos colocar aqui o plástico por dentro dessa peça. E eu coloco esse plástico para fazer com que essa base fique mais reta. E eu usei para poder fazer uma tampa de pote de sorvete. Então eu coloquei a peça aqui em cima e fiz a medida com a caneta, tá? Cuidado para você não riscar a peça com a caneta, porque eu não sei como que tira a caneta da peça. Então, você só tem esse cuidado na hora que você estiver fazendo aqui o risco. E depois eu cortei, tá bom? Então, e quando você estiver cortando, não precisa ser um corte certinho, porque essa peça aqui não vai aparecer. E aí, é só colocar aqui dentro. E olha como que fica bem retinho. E agora, nós vamos continuar fazendo as carreiras. E essa carreira 18 é uma carreira de diminuição. Então, você vai fazer por toda a volta 5 pontos baixos. Fiz 3, 4, 5 e no próximo faz uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. Nas carreiras 19 e 20, vamos fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto da base. E em cada carreira vai ficar com 36 pontos. Na carreira 21, vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos. Fiz 2, 3, 4 e no próximo faz uma diminuição. E no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Vamos trabalhar mais 2 carreirinhas de ponto baixo sobre cada ponto da base. Então, na carreira 22 e 23, vamos fazer dessa forma. E no final de cada carreira, precisa ter 30 pontos. Carreira 24, nós vamos fazer por toda a volta 3 pontos baixos. Então, fiz 2, 3 e no próximo uma diminuição. E no final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Na carreira 25, faz por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo uma diminuição. Vamos fazer dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 18 pontos. Carreira 26, vamos fazer por toda a volta uma sequência de 4 pontos baixos. Então, fiz 1, 2, 3, 4 e no próximo uma diminuição. No final dessa carreira vai ficar com 15 pontos. Depois que você terminar essa carreira, pode colocar a fibra, tá bom? Por dentro de toda a peça. Na carreira 27, nós vamos colocar os braços. Então, vamos iniciar fazendo 2 pontos baixos. Fiz 1, 2. Aí, você vai pegar o bracinho, vai passar a agulha aqui no braço. E vai passar a agulha também aqui no corpinho. E vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo ponto do braço, passa também no corpo e faz um ponto baixo. E vamos fazer o último ponto do braço, passa no braço, no corpinho e faz um ponto baixo. Assim, o primeiro bracinho já está unido aqui com o corpo.
Agora, vamos seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto da base. Vamos fazer um total de 5 pontos baixos. Então, já fiz 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos colocar o outro braço. E a gente vai colocar da mesma forma que colocou o primeiro. Passa a agulha no braço e passa a agulha também aqui no corpinho. E faz um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma. Espera aí que eu pulei um ponto. Pulei um ponto aqui, ó. Tem que tomar cuidado na hora que for colocar o braço, porque pode acontecer de pular um ponto. Então, vamos de novo. Faz um ponto baixo junto com o braço. Fiz o primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Agora, vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto da base. Vai ser um total de 2, porque aí nós já chegamos aqui no marcador. Então, finalizada essa carreira 27, e ela ficou também com 15 pontos. Vamos começar a fazer a cabeça, e aí você pode cortar o fio, tá bom? E eu vou fazer a troca de cor que fica com degrau mesmo, porque essa troca de cor vai ficar na parte de trás e o cabelo também vai tampar. Então, nessa primeira carreira da cabeça, vamos fazer a troca de cor aqui, para a cor que nós estávamos fazendo o corpo. E na carreira 1, nós vamos fazer por toda a volta um ponto baixo para cada ponto da base. E nessa carreira também vai ficar com 15 pontos. Esses 2 fios que tem aqui, você pode dar alguns nós nele aqui. Deixa eu só puxar aqui para poder apertar um pouco mais o ponto. E aí, você dá 2 nós aqui e esconde o restante para dentro da peça. Então, eu vou seguir fazendo essa carreira 1, quando eu terminar, eu retorno. Na carreira 2, você precisa fazer uma sequência de 4 pontos baixos e um aumento. Mas nessa carreira, nós vamos colocar a agulha somente na alça da frente, tá bom? Então, já fiz 2, 3, 4 pontos baixos e no próximo faz o aumento. E no final dessa carreira vai ficar com 18 pontos. E não esquece, tá bom? Sempre que estiver fazendo, coloca a agulha somente na alça da frente. Essa carreira ela vai ficar viradinha assim, mas é isso que nós queremos mesmo, tá bom? Para poder formar a cabeça, para a cabeça ficar marcadinha. Então, agora nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumento, para poder crescer essa cabeça. Então, na carreira 3, nós vamos fazer por toda a volta uma sequência de 2 pontos baixos e no próximo faz um aumento. E pode colocar a agulha nas 2 alças do ponto. No final dessa carreira, vai ficar com 24 pontos. Na carreira 4, faz 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final, vai ficar com 30 pontos. E na carreira 5, 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ficar com 36 pontos. Agora, vamos fazer as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, para poder crescer essa cabeça. Então, da carreira 6 até a carreira 13, nós vamos fazer dessa forma. E em cada carreira precisa ter 36 pontos. Depois que você fizer todas as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base, pode colocar os olhinhos. Eu já coloquei os meus aqui. E você precisa colocar entre a carreira 10 e a carreira 11. Então, você conta aqui a carreira 13, 12, carreira 11. Então, entre a 10 e a 11, você posiciona os olhos. E entre um olhinho e o outro, tem 6 pontos baixos de separação. Primeiro, você coloca os alfinetes, tá bom? Verifica se tá na posição certinha,
e depois você coloca os olhinhos. Eu estou usando aqui o olho tamanho 7. E depois de colocar os olhinhos, nós vamos continuar fazendo as carreiras. E aqui nós vamos começar as diminuições para poder fechar essa cabeça. Então, na carreira 14, precisa fazer 4 pontos baixos. Já fiz 3, 4, e no próximo faz uma diminuição. Segue fazendo essa sequência e no final vai ficar com 30 pontos. Na carreira 15, faz 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta, no final fica com 24 pontos. Carreira 16, 2 pontos baixos e uma diminuição, vai ficar com 18. Na carreira 17, faz um ponto baixo e uma diminuição, por toda a volta vai ficar com 12 pontos. E por último, a carreira 18, faz 6 diminuições e vai ficar com 6 pontos baixos. E deixa eu explicar uma coisa. Quando você estiver enchendo a cabeça, presta atenção, tá bom? Espalha bem a fibra aqui nessa parte, para não ficar deformada, tá bom? Porque eu percebo que muita gente tem dificuldade na hora de colocar o enchimento. E assim, não adianta fazer uma peça bem bonita e chegar na hora do enchimento não colocar a quantidade certa. Então, distribui bem, tá bom? Por toda a cabeça. Coloca aqui nessa parte de baixo, para que ela faça aquele formato de cabeça mesmo, um formato mais arredondado, tá bom? Então, espalha bem e enche toda a peça com fibra. Então, eu vou continuar seguindo essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Terminei todas as carreiras de diminuição e agora eu cortei o fio, puxei ele todo do último ponto e com a agulha de tapeçaria nós vamos passar na alcinha da frente. Vamos fazer dessa forma por 6 vezes. Passa na alcinha da frente, de fora para dentro. Então, passei aqui nos 6 pontos baixos que restou, agora é só puxar para poder fechar aqui essa parte. E aí, você passa a agulha aqui no meio, leva lá para trás, e aqui atrás você dá alguns nós, tá bom? Arremata o restante do fio. O cabelinho. E para poder iniciar, nós vamos colocar aqui dentro do anel mágico 6 pontos baixos. Então, fiz um. Depois de fazer os 6 pontos baixos, puxa o anel mágico, tá? Para poder fechar aqui. E agora, na carreira 2, nós vamos fazer aumento por toda a volta. Vamos colocar 2 pontos baixos em cada ponto da base. Eita, que aqui não quer entrar. Não sei se vocês estão percebendo, mas parece que tem alguns fios amigurumis que uns vêm mais grosso, outros vêm mais fino. Não sei se vocês percebem isso também. Esse aqui, por exemplo, tá um pouco mais grosso. Então, vamos seguir fazendo aumento por toda a volta. E no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumento, mas nós vamos usar somente a alça de trás. Vamos colocar a agulha somente aqui na alcinha de trás do ponto. Então, vamos fazer nessa carreira 3, um ponto baixo e no próximo um aumento. Nós vamos seguir dessa forma por toda a volta, fazendo um ponto baixo e um aumento, e no final vai ficar com 18 pontos. Nós vamos seguir fazendo as carreiras de aumento até ficar com 36 pontos baixos, e nós vamos fazer todas essas carreiras usando somente a alça de trás do ponto, tá? Não coloca a agulha nas duas alças, não, somente na de trás. Então, nós vamos fazer na carreira 4, 2 pontos baixos e um aumento, no final vai ficar com 24 pontos. Carreira 5, 3 pontos baixos e um aumento por toda a volta, no final vai ficar com 30 pontos. E na carreira 6, 4 pontos baixos e um aumento.
e no final vai ficar com 36 pontos baixos. E não esquece, tá? De sempre que estiver fazendo as carreiras, colocar a agulha na alça de trás, porque vai ficar essas alcinhas aqui e vai ser por elas que nós vamos fazer os cabelinhos. Então, eu vou seguir fazendo as minhas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Na carreira 7, nós vamos fazer por toda a volta 17 pontos baixos e vamos seguir fazendo as carreiras colocando a agulha somente na alça de trás, tá bom? Então, segue fazendo 17 pontos baixos. Então, fiz aqui os 17 pontos baixos e no próximo vamos fazer um aumento. Você vai fazer essa sequência mais uma vez, porque aí vai chegar lá no marcador, vai chegar aqui. E no final dessa carreira vai ficar com 38 pontos. Vamos seguir fazendo agora as carreiras de ponto baixo sobre cada ponto da base. E sempre colocando a agulha na alça de trás, tá? Por todas essas carreiras que nós vamos fazer. Então, vamos fazer da carreira 8 até a carreira 12. E em cada carreira vai ficar com 38 pontos. Depois de terminar todas essas carreiras, você corta o fio e deixa um pedaço para poder costurar depois essa peça lá na cabeça. E para poder finalizar aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e vamos puxar todo o fio aqui para poder formar o nó. E agora nós vamos começar a fazer os cachinhos. Então, nós vamos iniciar aqui, ó, onde tem essa primeira alcinha. Nós vamos usar todas essas alcinhas aqui. Então, com o fio, da mesma cor que você estava fazendo, vamos dar um nó aqui. Deixa uma ponta, porque aí depois você esconde. Passa esse fio aqui por dentro da peça, o restante, e dá alguns nós aqui por dentro, tá? Então, vou dar um nó aqui. Nessa mesma alcinha, vamos passar a agulha, vamos puxar o fio e vamos fazer agora 6 correntinhas. Aliás, 7 correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Volta aqui na próxima alcinha e faz um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima alcinha e vamos fazer outro ponto baixíssimo. E agora, vamos subir novamente, 7 correntinhas. Eu já fiz 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Vamos voltar lá na próxima alcinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima alcinha e vamos fazer outro ponto baixíssimo. Então, nós vamos seguir fazendo dessa forma, tá? O cabelinho vai ser desse jeito, por toda a cabeça. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, é a mesma coisa, tá? Vamos repetir esse mesmo processo. Na próxima alcinha, faz um ponto baixíssimo. Então, vamos repetir esse mesmo processo, tá? Em todas as alcinhas. E vamos completar toda essa peça que nós acabamos de fazer. Eu vou fazer as minhas aqui e quando eu terminar, eu retorno. Terminei todos os cachinhos e olha como que ficou lindo. E aqui, quando eu terminei, eu trouxe o fio aqui pra trás, tá? Pode ver que tem alguns fios aqui. E aí, eu dei 2 nós aqui pra poder segurar todos esses cachinhos. E agora, eu vou costurar lá na cabeça. Então, nós vamos pegar aqui o anjinho e aí você vai encaixar aqui na cabeça.
posiciona direitinho, tá bom? Aqui acima dos olhos tem 1, 2, quase 3 carreiras. Não coloca muito para trás, não. E ele vai ficar assim na cabeça. E aí você pode estar colocando alguns alfinetes aqui na cabeça para esse cabelo não ficar se movimentando na hora de fazer a costura. E aqui eu vou começar a costura e eu vou fazer a costura que eu chamo de costura perfeita em amigurumi. Já tem um vídeo que eu ensino como fazer essa costura, tá bom? O nome do vídeo é como fazer uma costura perfeita em amigurumi. Então, por isso, nesse vídeo eu não vou estar ensinando, tá? Como que faz essa costura. Porque senão vai ficar muito grande o vídeo. E como já tem, se você ainda não sabe como fazer, você pode acessar o vídeo. Eu vou deixar aqui em cima, tá bom? No card, caso você ainda não sabe como fazer essa costura. Então, eu vou costurar aqui por toda a volta da cabeça e quando eu terminar eu retorno. Vamos fazer a asinha e como eu falei, nós vamos usar este fio amigurumi, tá? O amigurumi Glow, não vai ser mais o fio amigurumi normal. E para poder começar a asinha, nós vamos fazer correntinhas. Faz o nó e vamos fazer um total de 15 correntinhas. Depois de fazer as 15 correntinhas, vamos voltar fazendo ponto baixo sobre cada correntinha, a partir da segunda correntinha. Então, tem a primeira, a partir dessa segunda, vamos começar a fazer os pontos baixos. E você vai fazer ponto baixo em todas as correntinhas, até chegar aqui. Vai ficar um total de 14 pontos baixos. Terminei os 14 pontos baixos. E nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta. E toda vez que você for virar a peça, primeiro você faz uma correntinha e depois você vira a peça. E nós vamos trabalhar também usando somente a alça de trás do ponto, tá? Tem as duas alcinhas, mas nós não vamos colocar nas duas alcinhas. Vamos colocar a agulha somente na alcinha de trás. Então, agora eu já fiz uma correntinha. Nesse primeiro ponto da base, já vamos começar a fazer ponto baixo. E nós vamos fazer um total de 13 pontos baixos. Então, eu já fiz 2, 3, 'Fiz aqui os 13 pontos baixos, vamos fazer uma correntinha e vamos virar a peça. Agora, vamos seguir fazendo ponto baixíssimo e coloca a agulha também na alça de trás, tá? Sempre trabalhando com a agulha na alça de trás. Então, agora, nós vamos fazer um total de 13 pontos baixíssimos. Nós fizemos 13 pontos baixos, então, na hora de voltar, vamos fazer 13 pontos baixíssimos. E não precisa apertar, tá? O ponto pode ser um ponto mais, como que se diz? Um ponto mais frouxo, não precisa apertar tanto a agulha, tá? Até porque esse fio, ele não desliza como o fio amigurumi normal. Então, se você apertar muito, já vai ser mais difícil de você fazer. Então, estou chegando aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui ainda tem o último ponto. Então, ficou com 13 pontos baixíssimos. Vamos fazer uma correntinha, virar a peça, e agora nós vamos trabalhar os pontos baixos. Então, agora nessa carreira que acabamos de fazer, tem 13 pontos. Quando a gente for voltar fazendo os pontos baixos,
a gente sempre vai deixar de fazer o último ponto aqui da base. Então, nessa carreira, nós vamos fazer 12 pontos. Na carreira anterior tinha 13, então nessa a gente vai seguir fazendo até completar 12 pontos. Então, já fiz 3. Fiz os 12 pontos. Olha, percebe que aqui ainda tem um último ponto, porém nós não vamos fazer ele. Toda vez que a gente voltar fazendo ponto baixo, a gente sempre vai deixar de fazer o último ponto da base, para ele ficar justamente aqui com esse efeito, tá? E para voltar, vamos fazer uma correntinha, vamos virar a peça e vamos voltar fazendo ponto baixíssimo. Então, nós fizemos 12 pontos baixos, vamos voltar fazendo 12 pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Então, já fiz 2. E 12 pontos baixíssimos. Faz uma correntinha, vira a peça. Então, nessa carreira tinha 12 pontos. Vamos voltar agora fazendo ponto baixo e vamos fazer um total de 11 pontos baixos. Então, fiz 1. E fiz os 11 pontos baixos. Olha, tem 12 pontos na base, mas nós vamos fazer apenas 11, tá? E agora, para poder voltar, faz uma correntinha e volta fazendo ponto baixíssimo. Eu falei 11 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos baixos. Então, para voltar, vamos fazer um ponto baixíssimo para cada ponto da base e vai ficar um total de 11 pontos baixíssimos. Sempre que você estiver fazendo as carreiras, eu aconselho você contar, tá? Para você não se perder, porque a sequência ela vai ser essa, tá bom? Vamos trabalhar com carreiras de ida e volta, fazendo ponto baixo, e na volta a gente faz o ponto baixíssimo. Então, estou seguindo aqui, deixa eu contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos baixíssimos. Então, nós vamos seguir essa sequência até ficar com 3 pontos baixos, tá? Nós vamos sempre voltar fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui desse lado, vamos deixar de fazer um ponto baixo aqui, para poder ficar com a quantidade menor de pontos. E na hora de voltar, vamos voltar fazendo ponto baixíssimo, com a mesma quantidade de pontos que nós fizemos com ponto baixo. E toda vez que você for virar a carreira, não esquece de fazer uma correntinha e sempre fazendo os pontos, colocando a agulha somente na alça de trás. Então, eu vou seguir fazendo aqui as carreiras, tá bom? E você, quando estiver fazendo a sua, não esquece de contar, para você não se confundir. E eu vou fazer as minhas aqui, e quando eu terminar, eu retorno. Quando eu tiver feito 3 pontos baixos, aí eu retorno para poder mostrar para vocês. Cheguei na carreira, que eu acabei de fazer 4 pontos baixíssimos. Então, agora eu vou retornar fazendo ponto baixo. Então, eu vou fazer um total de 3 pontos baixos. Fiz 1, 2,
e 3 pontos baixos. Faço uma correntinha e retorno fazendo 3 pontos baixíssimos. 1, 2 e 3 pontos baixíssimos. Estamos aqui nessa lateral. Essa daqui é aquela parte que a gente não fazia um ponto baixo, ela ficou assim. Agora, vamos fazer uma correntinha. E nessa lateral aqui, tem essas alcinhas. Nós vamos colocar a agulha nessas alcinhas, tá bom? E vamos fazer da seguinte forma. Você vai laçar o fio e vai deixar ele aqui na agulha. Vai para o próximo, laça e deixa na agulha. Vai para o próximo, laça e deixa na agulha. Vamos fazer até chegar aqui. E não precisa apertar o ponto, tá? Como eu falei, deixa essa laçada mais larguinha, tá bom? Para não ficar difícil na hora que for puxar o fio. Então, estamos chegando aqui no final. Ele vai juntando assim mesmo, tá? Vamos fazer agora o último ponto aqui. Então, vai ficar todas essas laçadas na agulha. E agora, a gente vai tirar todas. Deixa eu desembolar o fio aqui. Então, agora, você vai laçar o fio e vai passar por dentro de todas. Se você não conseguir da primeira vez, não se apavore, tá? Tenha calma e faça novamente. Então, olha, juntou tudo aqui. Agora, vamos laçar e fazer uma correntinha. Solta o fio assim, e agora você junta ele, para ele ficar bem fechado aqui, ó. É só você colocar o dedo aqui e puxar essa laçada que você acabou de fazer. E agora aqui, vamos fechar novamente a laçada, diminuir a laçada e vamos fazer uma correntinha. Você pode cortar o fio, tá? Eu pensei de costurar com o fio de costura mesmo, para não tá usando esse fio aqui para poder fazer costura. Mas eu me lembrei que se a gente for costurar com outro fio, quando essa asinha brilhar, vai acabar aparecendo o outro fio aqui no meio e vai dar para perceber que foi costurado porque ele não vai brilhar. Então, por isso que eu vou costurar com esse fio aqui mesmo. Então, eu vou deixar um pedaço aqui para poder fazer essa costura lá no corpinho. E agora aqui, com cuidado, eu vou puxar todo esse fio daqui dessa correntinha para poder formar o nó. Eu falo com cuidado para não abrir esse final que nós acabamos de fazer. Aí agora você pode amarrar esses dois fios aqui, ó. Amarra eles para poder ficar aqui mais junto. Dá o primeiro nó e depois faz o segundo nó. Esse fio aqui vai ser o da costura. Esse daqui, você pode esconder ele aqui por dentro da peça. E a asinha, então, ficou assim. Vamos costurar agora as asinhas. Eu já costurei uma, essa daqui, e vou costurar essa daqui para mostrar para você. Então, eu posicionei as asinhas aqui atrás. Elas quase ficaram juntas aqui, ó, tá? E não coloquei muito alto, não, porque senão vai acabar passando aqui a cabeça. Então, eu posicionei aqui e para poder costurar, aqui está saindo o fio, eu vou passar próximo da onde está saindo o fio, vou levar aqui para cima. Deixa eu usar o alicate aqui, porque vai ficar mais fácil para poder puxar. Porque meu ponto, ele é bem apertado.
Então, passei aqui pra cima e agora eu passo aqui, ó, debaixo da asinha. E agora eu vou costurar da seguinte forma. Eu vou passando a agulha aqui na asinha e passando aqui no corpinho. Cuidado para você não passar muito longe, tá? Essa agulha. Eu não vou nem me preocupar de esconder esse fio de costura, não. Porque acho que não tem necessidade. Essa peça aqui já é branca e a asinha também é branca. Então, não vou estar escondendo, não. Então, eu vou passando assim, ó, na asinha. E já passo aqui no ponto que tem no corpinho. Puxa bem, tá? Pra ficar com a costura bem firme. Olha, passo aqui na asa e passo no ponto do corpo. Então, eu vou fazendo desse jeito até finalizar, até chegar aqui embaixo aqui, tá bom? É a mesma coisa, passa aqui na asinha e volta com o fio no corpo. Vamos fazer a auréola e eu estou usando aqui um arame 16, mas eu acredito que aquele arame mais fininho, aquele arame mais maleável, mais fácil de poder entortar, ele fica melhor, tá bom? Mas como eu tenho só esse daqui, eu vou fazer com esse aqui. Então, para poder começar, eu vou virar aqui, ó, com o alicate em um dos lados, tá? Vou virar essa pontinha para ela não machucar, tá bom? Para que essa ponta ela fique virada aqui para dentro. E agora, eu vou usar aqui uma embalagem de desodorante para poder fazer o formato aqui dessa auréola. Então, nós vamos rodar aqui, ó. Segura a ponta que você acabou de virar, tá? Segura ela aqui e vamos ir moldando esse arame aqui na embalagem. Já tô chegando aqui, ó. E prontinho. Agora aqui nós vamos só consertar essa partezinha aqui, ó, para ela poder ficar mais próxima uma ponta da outra. E aí você corta aqui, ó, pedaço desse arame que sobrou. E precisa virar essa outra pontinha aqui, tá bom? Vira. Deixa eu virar só mais um pouquinho. E prontinho. Vai ficar assim. Agora, com o fio amigurumi Glow, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar aqui por dentro dessa argolinha que ficou aqui e por dentro da outra também. Vai ficar assim, ó. E aí, nós vamos dar 2 nós aqui. Pode deixar essa ponta um pouco maior, porque a gente já vai escondendo ela quando a gente fizer os pontos baixos. E aqui nós vamos dar 2 nós. Então, essa ponta aqui, nós vamos escondendo quando a gente estiver fazendo ponto baixo. E agora, nós vamos laçar aqui por dentro desse arame e vamos começar a trabalhar os pontos baixos. Olha, vamos fazer uma correntinha e vamos seguir fazendo ponto baixo dentro desse arame. E já vai escondendo o fio. Então, nós vamos fazendo ponto baixo assim por toda a volta do arame, tá? Até chegar aqui do outro lado.
Então, vou seguir fazendo aqui e quando eu terminar eu retorno. Cheguei aqui no final e aqui nessa parte você também faz os pontos baixos, tá bom? Vai ser um pouquinho difícil porque tem essa argolinha aqui, mas aí é só ir fazendo assim, ó. Vai distribuindo o ponto baixo aqui em cima, que ele vai tampar toda essa parte. Ó, afasta assim um pouco o fio, para ele poder tampar todo esse arame que tem aqui. Mas se não tampar tudo também, não tem problema não, tá? Porque essa parte ela vai ficar atrás. Se ficar algum pedacinho aparecendo, olha. Então, vai ficar assim, a auréola. E aí, eu vou colar essa auréola lá no cabelinho do anjo, tá? Se você quiser costurar, eu acredito que dá certo também. Mas eu vou tá colando. Então, aqui corta o fio. Faz uma correntinha e puxa para poder formar o nó. E aí, você pode esconder esse fio aqui por trás da peça. Então, para poder colar aqui, eu coloquei o alfinete para poder marcar onde eu vou colar essa auréola. E eu vou colar com essa parte dos pontos baixos do lado direito, tá? O lado do avesso vai ficar virado para trás do corpinho do anjo. E para poder colar, eu vou usar a cola quente, que é a cola que eu tenho aqui, tá bom? Como eu não vou... Esse anjinho vai ser meu, então eu vou usar cola. Mas, se você puder costurar, é mais seguro, tá bom? Ainda mais se você for vender a peça, para não correr o risco de soltar, o melhor mesmo a se fazer é a costura. Então, eu vou passar a cola aqui. Nessa parte aqui de trás. E aí, vou colar aqui no cabelinho. Segura para poder secar. E olha, ficou assim. Aqui já secou. Mas é aquilo que eu falei, tá? Se você for vender ou for presentear alguém, o melhor mesmo é você costurar. Porque eu acredito que essa cola aqui, uma hora ela vai acabar soltando, tá bom? Chegamos ao fim da nossa aula. Eu espero muito que você tenha gostado. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, tá? Se você ainda não tiver deixado. Se você puder também compartilhar os vídeos que eu coloco aqui no canal. Ah, e você pode estar postando, tá bom? A foto do seu anjinho lá no nosso grupo do Facebook. Então é isso, beijos e até a próxima aula.